Olá, sejam muito bem-vindos ao evento Rotina dos Estudos Musicais. Meu nome é Tiago Guimarães, estou aqui para te auxiliar, te ajudar a organizar esses estudos aí que com certeza tá uma bagunça, mas se não tá uma bagunça, você pode melhorar ainda mais, tá bem? Eu sou músico, eu leciono há 17 anos em escolas de música, em conservatório, e durante esse tempo, eu desenvolvi uma metodologia de organização dos estudos na base de 7 pilares. Todo mundo vendo aí? Maravilha! Essa é a logo dos 7 pilares, dessa metodologia que eu falo com vocês. Vamos avançando. Eu coloquei aqui 10 caminhos para quem quer viver de música seguir. Você pode seguir um deles, você já pode também já estar seguindo algum deles, ou pode unir 2 desses caminhos, 3 desses caminhos, que conversam muito com a vida de um músico, de um artista que vive de música. Então, viver de música hoje em dia, eu listei 10, tem mais, claro. Talvez durante esses 10 aqui que eu falarei, você vai se identificar, tá? "Poxa, esse aqui sou eu vivo de música aqui". Então vamos lá. Número 1, tocar em casamentos. Todos sabem que cerimônias matrimoniais que pedem músico ao vivo, hoje em dia tem várias equipes. Isso está muito comum, equipes de casamento. Então, o músico consegue naturalmente viver de música se aliando a uma dessas equipes, ou montando a sua própria equipe, ou sendo músico freelance de cerimônias de casamento. Isso é muito comum hoje em dia, viu? Carreira militar, muito comum também, durante muito tempo, né. Muito tempo atrás, quando os músicos, faziam alguma prova e entravam em carreira militar, que tem aquele plano de carreira, que tem aquela estabilidade, né, que todo mundo procura, que por um lado é benéfico, por outro nem tanto talvez, depende de quem se aventura nesse caminho. Mas é um caminho muito comum também, principalmente na minha área, que é sopro, né, saxofone, muitos músicos que começam a estudar saxofone, clarinete, flauta, trompete, essa categoria de instrumentos de sopro e de percussão também, eles, veem na carreira militar um caminho muito interessante para se viver de música. Tocar em orquestras, grupos instrumentais, vamos lá, vamos seguindo. Viajar o mundo com um trabalho autoral, talvez você é um artista que tem suas próprias músicas, que você pegue aquele trabalho e constrói uma carreira, ao qual você pode fazer uma turnê na sua região, uma turnê no seu estado, no seu país ou até fora do seu país, uma carreira internacional com um trabalho autoral. Conhecer novas culturas através da música. Existem muitos músicos pesquisadores, viu? Talvez você desconheça essa categoria, mas tem, estudantes, né, pesquisadores de música que rodam o mundo inteiro através de uma pesquisa, eh, própria, desenvolvida por essa pessoa, para pesquisar culturas diferentes, a música daquele lugar, então existe também este caminho. Acompanhar artistas, né, cantores ou aqueles artistas que têm uma carreira mais sólida e você é um músico que integra aquele trabalho, também você roda aí o país com esse artista, também é bem legal. Lecionar, que foi um caminho que eu escolhi, né, transmitir a informação de uma forma mais, eficaz, de uma forma mais institucional também, dentro de uma escola, de um conservatório, agora também no digital. Então, lecionar também é um grande caminho, viu. Utilizar a música na área da saúde. Vocês podem ver que tem várias formas de usar a música na área da saúde, uma das mais famosas é a musicoterapia, né. Então também é um caminho. Ser músico de estúdio, né, aquele músico que vive dentro dos estúdios praticamente, gravando CDs, gravando singles, trabalhos, autorais de outras pessoas, eles ficam ali, de prontidão, pegando um projeto e transformando aquele projeto através de música, né, com seu instrumento. E ter música só por hobby, tá. Não vive inteiramente de música, tem um segundo trabalho, na verdade tem um primeiro trabalho e tem a música como um hobby.
Então, são esses os caminhos, né, que você pode escolher. Se você já não trilha um desses caminhos, você pode escolher um desses, ou pode mesclar um desses, por exemplo, você pode ser um número 3 aqui, ó, tocar em orquestras e grupos instrumentais, e também ser o 9, ó, ser músico de estúdio, pode ser os 2. Pode também viajar o mundo, número 4 aí, ó, com seu trabalho autoral e também lecionar, que é o número 7. Então, assim, são caminhos para abrir a sua cabeça e falar assim: "Nossa, eu nunca pensei que eu poderia trilhar esse caminho". Então, vá pensando aqui, porque tem tudo a ver com a aula de hoje, que é o CEP, tá? Então vamos lá. Antes de começar, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, ó. Seguinte, agora nós vamos falar do CEP. Não sei se você pegou um caderno, um lápis, uma caneta, mas se não pegou, pegue. Se você está no celular, está em trânsito, está ouvindo agora e assistindo essa aula com fone de ouvido, abra um bloco de notas. E cada vez que eu falar uma coisa que você se toca ou dá um insight, assim, você fala: "Caramba, realmente é isso aqui, eu tenho que ajustar". Então você vai lá e anota, porque o nosso cérebro, ele é muito traiçoeiro. Você acha que você pegou aquela informação naquela hora, quando viu, estou passando uma outra informação na mesma linha de raciocínio e você já abandona aquela primeira. Então, tenha um caderno aí perto ou um bloco de anotações, tá bem? Não vamos perder o tempo, porque o bem mais precioso que temos é o tempo, tá bem? Recados dados, vamos lá. Quais são os passos e etapas para organizar os estudos musicais? E aí eu falo aqui, ó, a metodologia definiu o CEP. A metodologia dos 7 pilares definiu o CEP como o passo número 1 para você organizar os estudos musicais. O músico tem que ter o CEP. Então, já anote aí o que significa o C do CEP. Consciência. Então, se você tem consciência, se você é um músico consciente, observa aqui, ó, se você é um músico consciente, você tem que ter 2 coisas: objetivo e meta. Tiago, como assim objetivo e meta? Simples. Deixa eu aparecer aqui, olha só. O CEP tem o C, que se chama consciência, você tem que ser um músico consciente e você tem que ter um objetivo e meta. Se você está só estudando a música, mas você não se vê daqui a 10 anos, daqui a 7 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, você não se vê daqui a 20 anos, há alguma coisa errada. Porque até quem quer a música como hobby, tem a música como pode ter consciência. A consciência de que: "Ah, eu tenho a música como hobby, mas eu quero estar tocando bem dentro da minha igreja, daqui a 1 ano". É uma meta, ele tocar bem dentro daquela igreja. Então, se você está aí estudando música e não tem claro a sua meta e o seu objetivo, você já tem eliminado a primeira letra do CEP, que é o C, que é a consciência. Então, o objetivo. O que é objetivo e meta? Tiago, mas objetivo e meta não é a mesma coisa? Negativo, negativo. Há uma diferença enorme entre objetivo e meta. O que seria o objetivo? O objetivo é como se fosse assim: daqui a 10 anos eu quero estar tocando, na banda militar tal. Esse é um grande objetivo. Quais são as metas? São todos os requisitos que você tem que ganhar, romper para alcançar o objetivo. Então imagine que as metas são os muros que te impedem de atravessar e alcançar o objetivo. Então se você destrói um tijolo aqui, você já está ganhando uma meta. Destrói outro tijolo, até você derrubar todas as metas, ou seja, conquistar aquele obstáculo, tirar ele do caminho para você conseguir esse objetivo. Então, anote aí no seu caderno. Todo objetivo tem requisitos. Esses requisitos já são as minhas metas, aquilo que eu tenho que alcançar. Então, para me passar numa carreira militar, eu tenho que saber, dependendo do edital, português, matemática, teoria musical, tenho que fazer prova de aptidão física. Então, olha, estes são os requisitos. A sua meta, então, dentro
deste grande objetivo é você estudar português, estudar e dominar matemática, teoria musical e estar preparado fisicamente. E aí você destrincha, dentro desses requisitos, as metas em detalhes. Por exemplo, quais são as matérias de teoria musical que você tem que estudar? E aí são metas que você tem que romper durante a sua semana, durante o seu mês, até chegar à prova, para você fazer a prova e conquistar o seu objetivo. Então, se você está estudando música, eu dei um exemplo aqui da carreira militar, mas pode ser qualquer outro objetivo. Ah, eu tenho que o meu objetivo é gravar um CD autoral. Quais são os requisitos? Número 1, você ter composição. Número 2, você ter músicos para tocar com você. Número 3, talvez você ter um recurso financeiro, mesmo que mínimo, para produzir os seus primeiros singles. Estes são os requisitos para você ter o trabalho autoral, que é o seu objetivo. Requisitos são metas. Você pega um requisito e destrincha ele em meta. Então anote aí. Comece a pensar e a refletir qual que é o seu objetivo. Anotou o seu objetivo, você vê quais são os requisitos. A partir dos requisitos, você escreve todas as metas que você tem que cumprir, ok? Essa é a diferença entre objetivo e meta. Dentro dos meus alunos, eles sempre, nossa, mas objetivo e meta não é a mesma coisa? Não é, é diferente. Então, C do CEP consciente, você tem que ser um músico consciente, tá? Vamos avançar. Olha aí como fica. Consciente, tendo objetivo e meta. É um ciclo, tá vendo aqui, ó? Vocês notaram que é um ciclo? Este é o primeiro, o C do CEP. Vamos ver a letra E aqui, ó. O que que é a letra E? Eficiência. Eficiência, pode anotar aí, ó. O que que é eficiência? Você ter uma metodologia e um plano de estudos. Ai, ai. Vamos falar aqui. Como assim, Tiago? Primeiro, você tem que ter uma metodologia de estudos. Ou seja, se você vai estudar português, um exemplo, você tem que ter uma metodologia para estudar aquilo. Você tem que ter um bom livro, você tem que ter, às vezes, um acompanhamento com um professor particular, ou você vai estudar sozinho, você tem que ter uma metodologia. Uma metodologia também para te incentivar a estudar de forma organizada. Além disso, você tem que ter um plano de estudos. Então, vamos trazer para a música aqui, para você ser eficiente. A metodologia que eu ofereço para vocês estudarem é a metodologia dos 7 pilares. Então, para ser eficiente, você tem que ter uma metodologia de estudos. Eu ofereço para vocês a metodologia dos 7 pilares. Claro que cada um tem uma forma de estudar, cada um cria uma metodologia, um tipo de rotina. Eu falo e passo essa informação dos 7 pilares porque é o que eu testei durante esses 17 anos, com muito erro e acerto. Então, não é só teoricamente eu falo que os 7 pilares funcionam, não, é na prática, é na prática. Então você precisa ter uma metodologia. Tendo a metodologia, você precisa ter um plano de estudos. E o plano de estudos, a metodologia dos 7 pilares consegue te entregar. Existe um plano de estudos, uma tabela, vocês verão no terceiro dia, tá? Então, para ser eficiente, pense comigo, você tem que ter uma metodologia, no nosso caso, eu entrego a metodologia dos 7 pilares, e tem que ter o plano de estudos, que no nosso caso também, no terceiro dia, você vai poder montar o seu próprio plano. Então, se você não tem isso, se você simplesmente pega um instrumento e fica tocando músicas, 3 horas tocando só música, só música, só música, fecha o instrumento e fala: "Nossa, hoje eu estudei 3 horas". Será que o estudo foi eficiente? Será que ele vai te levar onde você está querendo chegar? De forma técnica? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, viu. Pode ser que funcione para algumas pessoas isso, mas por experiência, é bem mais difícil você alcançar um objetivo tocando só músicas, músicas na sua rotina de estudos. Rotina de estudos é uma coisa muito séria e a organização te traz isso. Então, ser eficiente, ter uma metodologia e ter um plano de estudos, tá bem? Vamos seguindo. Olha como é que fica a mandala aqui, ó. Tá vendo? Você já está consciente, tem um objetivo,
já traçou as metas, agora a eficiência, a metodologia e o plano de estudos. Tiago, o que que seria agora a letra P do CEP? Que está aqui, ó, que fecha a mandala, e eu vou entender o porquê que fecha a mandala, tá? Daqui a pouco. Então, o que que seria a letra P? Prazer. Por que prazer, Tiago? Olha aqui, ó. Conquista mais recompensa. Prazer. Ó, pense comigo. Se na consciência você traçou metas, com certeza, tendo uma eficiência de metodologia e organização de estudo, você vai alcançar as metas, ou seja, você vai conquistar. Acontece que muita gente começa a estudar, conquista uma meta, outra e vai parando. Ela não tem gás, ela não tem estímulo para voltar a olhar as metas dela, alcançando os objetivos, as metas, rompendo e continuar estudando com a metodologia, com o plano de estudos. Ela não tem essa energia. Por que que não tem? Porque lhe falta uma recompensa, uma sensação de prazer. Tiago, é claro que me dá um prazer tocando e vendo que eu estou executando aquilo que eu estou estudando. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Mas te dar prazer na sua vida cotidiana com relação às metas que você conquista é excelente. E isso eu falo também por prática, não somente com os meus alunos, mas também comigo mesmo. Então, Tiago, que tipo de prazer você está falando? Por exemplo, você traçou uma meta de estudos. E aí você fala, nossa, isso aqui está muito difícil. Aí você vai batalhando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Na quarta semana, você, poxa, conquistei. Não conseguia fazer isso há um mês atrás e agora estou conseguindo. É uma conquista. Então, por que não lhe dar uma recompensa por isso? Talvez você pegue e fale assim: "Ah, o que que eu gosto de fazer?". Talvez você goste de viajar, talvez você goste de comer algo muito legal, muito gostoso. Eu, particularmente, gosto de pudim de leite condensado, pudim de leite condensado. Você pode gostar de outras coisas. Talvez você pode tirar um fim de semana e ficar descansando, ir para um lugar que você nunca foi, são recompensas. Olha, às vezes quando eu falo isso para alguns alunos, e até às vezes para amigos, a tendência é falar assim: "Ah, isso não tanto faz, isso acho que não dá certo", mas neurologicamente a recompensa dá estímulo para continuar. E eu vejo a quantidade de músicos que começam numa rotina de estudos e não consegue ser constante. Falta-lhe recompensa, falta a sensação de prazer. Então, anote aí, por favor, o prazer é fundamental e ele fecha aqui, tá vendo? Essa mandala, esse ciclo de estudos. E ele vai te dar energia para voltar a olhar o seu objetivo e a continuar a conquistar as metas. Então, inicialmente, ter uma consciência, ser um músico consciente, ser um músico eficiente e ter prazer. Não estudar por estudar, é ter prazer nos estudos. Ficar bom e conquistar é só questão de tempo, é uma consequência. Então, talvez você fale assim: "Ah, hoje eu tenho que estudar, não vou estudar não. Já está tarde, eu cheguei do trabalho agora, não dá para me estudar não". Tá vendo? Lhe falta o prazer, aquele estímulo. Então, estude pode anotar isso aí, ó, ou no seu bloco de notas, ou no seu caderno. Estude pelo prazer de estudar. Ficar bom, conquistar o seu objetivo é apenas uma consequência dos estudos. Ninguém consegue conquistar algo grandioso, um objetivo, se não tiver ralação, se não tiver dedicação, foco. Você só consegue isso com organização. É impossível você ter uma constância sem organização. O cérebro não aguenta, ele deixa, ele não flui. Então pense comigo: consciência, eficiência e prazer. Olha, lembra que eu falei que essa aqui é a logo dos 7 pilares? Hoje vocês vão entender por que que é essa logo. Cada
hexágono desses aqui, ó, que tem uma cor diferente, eles são um dos pilares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E até as cores têm a ver com os pilares. Tudo na psicologia das cores. Vocês vão entender isso também. Então vamos lá. Estes são os 7 pilares. Estes são os 7 pilares. Sonoridade, técnica, repertório, improvisação, curiosidade, criatividade e interação. É a metodologia dos 7 pilares organizando os seus estudos musicais. Mas antes de eu iniciar, eu quero falar com vocês a importância da organização dos estudos. E isso é muito sério, porque, como eu falei na primeira aula, parece que os músicos acham que pegando o seu instrumento e ficar tocando músicas durante muito tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas por dia, acha que aquilo ali é estudo. Na verdade, você está praticando somente um dos pilares. Você está evoluindo em um dos pilares, mas existem outros. É claro que os pilares, um completa o outro. Isso aí é fato. Se você pegar qualquer uma estrutura, até mesmo arquitetônica, você percebe que um pilar complementa o outro. Na falta de um, a casa cai. Não tem isso? Então, quando você se dedica somente a um pilar, a sua edificação ainda fica sem uma estrutura e sem uma base firme e sólida para você crescer. Então pense nisso. Há 7 pilares dentro dessa nossa metodologia, que nós falaremos hoje. Então, qual que é a importância de você organizar de fato os estudos musicais? Vamos lá. Qual que é o bem mais precioso que temos? E aí, isso eu sempre pergunto para os meus alunos. Qual que é o bem mais precioso que a gente tem? Aí uns respondem: ah, felicidade. Não, o bem precioso é família. Deixa eu ver, o bem mais precioso é saúde. E eu pergunto para você, qual que é o bem mais precioso que nós temos? E eu já vou responder aqui, ó, junto com vocês aqui, ó. O bem mais precioso que temos é o tempo. Se você responder o tempo, você acertou. É o bem mais precioso que nós temos. Porque sem tempo não tem condição de você ficar com a sua família. Sem tempo, para que vai ter saúde? Sem tempo, não tem nada. Então, o ativo mais precioso que nós temos é o tempo. E é aí que vem a organização dos estudos, porque os benefícios que a organização traz, ela está atrelado ao tempo, porque você reduz o tempo, deixando ele com uma melhor qualidade. Por exemplo, se você fica talvez 8 horas com o instrumento, mas não sabendo o que estudar, indo de um exercício para o outro, sem muito foco, é a mesma coisa se você ficasse 1 hora estudando consciente, eficiente e de forma prazerosa. Então você economiza aí 7 horas no seu dia, entende isso? Então, o tempo é o bem mais precioso e a organização te poupa tempo. Isso não só na música, não só nos estudos, em tudo. Se você é um cara organizado, se você é uma pessoa organizada, se você é um músico organizado, uma musicista organizada, você com certeza poupa tempo, tá? Então, quais são os benefícios? Primeiro, aumento de produtividade. É isso que nós estamos falando. Se você tem tudo organizado, você tem um aumento da sua produtividade, ou seja, você consegue fazer mais em menos tempo. Otimização do tempo é a consequência disso tudo. Também é um dos benefícios da organização dos estudos. Ter mais foco nas atividades. Quando você é focado, é sinal que está organizado. Vamos lá, ó, sensação de bem-estar. Já observou? Tem aluno meu que fala assim, às vezes eu estou estudando e, poxa, eu paro de estudar e eu não fico com uma sensação boa, não fico com uma sensação agradável. E aí eu começo a pensar e perguntar: como que está sendo a sua rotina? Você saiu fora, assim, meio da linha? Está estudando novamente desorganizado? E aí quando eu vou averiguar, ainda está bagunçado. Então, a organização, ela traz aquela sensação de dever cumprido, sabe? De bem-estar. É um dos benefícios. Ativa a inspiração.
a organização ativa a inspiração e também te dá consciência da evolução. Quando você tem tudo organizado dentro de uma tabela, que aí você sabe o que você fez ontem, o que você fez semana passada, o que você fez mês passado, o que você fez há 3 meses que se passaram, você faz uma análise de como você estava há 3 meses atrás, e aí você tem aquela consciência de evolução. Quem não tem a organização dos estudos, ele não tem essa consciência mais palpável, sabe? Então, estes são os benefícios da organização dos estudos: aumento de produtividade, otimização do tempo, maior foco nas atividades, sensação de bem-estar, ativa a inspiração e a consciência da evolução. Vamos lá então? Então vamos destrinchar os 7 pilares aqui. Estes são os 7 pilares: sonoridade, técnica, repertório, improvisação, curiosidade, criatividade e interação. Eu vou falar de cada um aqui com vocês. Então, deixa eu falar aqui mais próximo. Fiz essa introdução para que você entre no clima da aula. Mas se até aqui você ainda não está com um caderno na mão, por favor, dê um pause aqui, pegue uma folha, um caderno para você fazer anotações. Se você está no celular, no fone de ouvido, só não pode estar em trânsito, dirigindo, mas se você está no ônibus ou se você está com as mãos livres e sem precisar de atenção na estrada, pegue o bloco de notas do celular e cada vez que eu falar alguma coisa aqui que tenha alguma similaridade com o que você está passando, anote. Uma frase, talvez, um direcionamento naquele pilar que eu falei, anote, tá? Anote os pontos importantes. Eu vou pedir para vocês anotarem também algumas coisas. Então vamos lá, vamos seguir. Primeiro pilar, sonoridade. Aqui chega uma hora que eu vou falar direcionado para o saxofone, porque eu sou saxofonista. Mas pode ser para qualquer instrumento, tá bem? Você pega principalmente esse primeiro pilar e readapta na realidade do seu instrumento, tá bem? Então vou falar aqui relacionado a saxofone, mas, por favor, direcione para o seu instrumento. Então, o que é a sonoridade? A sonoridade é a primeira coisa que o músico quer fazer no instrumento, tirar um som. Então, para isso ele é tão importante. É o primeiro pilar. Você diferencie, olha só que legal, sempre eu vou trazer aqui mais para perto para você olhar nos olhos aqui. A gente diferencia um músico de outro muito, muito, muito pelo som. Sem você saber quem que é o músico que está tocando, mas pelo som, o som é como se fosse uma identidade, né? É um É uma forma de você diferenciar um músico do outro. De olhos fechados, você vê aquele músico que você sempre gostou de ouvir, por aquele som você identifica que é ele. É uma impressão digital, tá? Então, a sonoridade é o primeiro pilar a se trabalhar, e ele tem várias vigas, né? O pilar, que é uma coluna, vocês sabem disso, dentro tem várias vigas, e essas vigas que eu trago aqui para vocês, relacionados ao saxofone, mas leve para vocês no instrumento de vocês. Então, ó, a primeira coisa, tem que ter referência sonora, ou seja, escutar muito os músicos que vocês gostam, que a sonoridade lhe agrada, porque pela semelhança, dentro do seu estudo, você vai querer fazer similar ao que você gosta. Então, referência sonora é importantíssima. No caso do saxofone, o diafragma e a coluna de ar, exercícios de nota longa, exercícios de boquilha e tudel, exercícios de flexibilidade, estudos de harmônicos e articulações. Então, isso aqui é um universo do sopro, né, do saxofone. Mas tem exercícios de sonoridade para violão, isso eu descobri dentro do curso Desafio dos Sete Pilares, com um dos alunos de violão, que modificando, olha só que louco isso, ele começou a pesquisar como mudar e melhorar a sonoridade no violão, e ele percebeu que mudando só o ângulo da mão direita aqui, ó, onde faz o dedilhado, muda o som do violão. Eu achei um absurdo aquilo, porque eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, por causa da unha, né. Então se você coloca em um outro ângulo, a mão no violão, a unha esbarra de uma forma diferente nas cordas, provocando uma nova sonoridade.
Então é muito interessante esse estudo de sonoridade dentro da realidade do seu instrumento, tá? E se você ainda não se atentou a isso, é o primeiro pilar. Nós somos identificados pelo som, ok? Muito pelo som. Então vamos lá, o segundo pilar, técnica. Olha que legal aqui, nós dividimos a técnica em duas partes, a técnica mecânica e a técnica reflexiva. Até aí estão entendendo? Vou seguir, tá? O que é a técnica mecânica? Técnica mecânica e reflexiva. A mecânica é tudo que você não precisa ler, é que tenha um padrão. Por exemplo, escalas. Uma escala maior, ela tem um padrão. Se você mudar de tom, ela mantém o mesmo padrão em um outro tom. Arpejos maiores, menores, diminutos, aumentados, tudo tem um padrão. Então, você pode estudar a técnica mecânica sem precisar ler uma nota no papel, porque você já identificou o padrão. Existem os patterns, né, que na verdade são padrões. Isso é estudo de técnica também, técnica mecânica. Então, olha, vamos lá, só para a gente entender. O que tem na técnica mecânica? Escalas e arpejos, os patterns, os ornamentos, isso tudo é para treinar a mecânica. Agora, o que é a técnica reflexiva? Técnica reflexiva é tudo aquilo que não tem um padrão e precisa do seu reflexo para você tocar. Por exemplo, leitura de partitura. Você precisa ler, não tem um padrão, então você precisa ler. Você tem que olhar na pauta aquela bolinha, né, que é a nota musical, identificar onde ela está, no espaço ou na linha, decodificar aquela bolinha por uma nota, trazer ela na postura e na posição do seu instrumento, saber o tempo que ela tem e você fazer o pulso no pé, por exemplo, para você dividir aquela divisão rítmica que está escrita. Isso é em uma nota, mas tem a próxima, e tem a próxima, e tem a próxima. Então, numa leitura, você tem que ter um reflexo. É como se você fosse dirigir, não é? Você está numa direção, num carro, está dirigindo. Você tem que observar o retrovisor de dentro do carro, os retrovisores laterais, você tem que estar com a mão no volante, entender o acelerador, o freio, o pé na embreagem, a sincronia de apertar a embreagem e passar a marcha, entende? Seta, olhar a pista, entendeu? Então tudo tem que ter um reflexo. Quando existe alguém aprendendo a dirigir, você vê que ele liga o carro e ele começa a fazer assim com o carro, né? Meio que desengonçado, arrancando. É isso que acontece com o músico que faz uma leitura de divisão rítmica e não tem o reflexo, ou seja, a técnica reflexiva. Então, o que abrange a técnica reflexiva aqui, ó? Leituras, divisões, a digitação do seu instrumento, técnicas estendidas, isso tudo é a técnica reflexiva. Então, entenderam? Técnica mecânica, desculpa, o pilar da técnica divide-se em dois: a técnica mecânica e a técnica reflexiva, ok? Até aí tudo bem? Tudo certo? Eu prometo não passar muito o tempo aqui. Eu vou passar o máximo de informações para vocês aqui, mas eu não quero exceder o tempo, tá? Para a gente não enrolar. A dinâmica desse evento é poupar tempo. Olha só, é uma organização dos estudos musicais para fazer os seus estudos ficarem consciente, eficiente, prazeroso e poupar tempo, ok? Então vamos lá. Repertório. O repertório, ele se divide em dois, que são músicas de diversos compositores. Você tem que ter um repertório, conhecer o repertório independente do estilo que você trabalha. Então, se você toca jazz, toca choro, toca samba, toca MPB, toca tudo isso, toca baião, toca, enfim, música pop, rock, música clássica, enfim, não adianta. Tem o seu repertório de diversos compositores. E tem também o seu repertório autoral. Ah, Tiago, mas eu não componho música. Ainda não compõe. Porque dentro dos 7 pilares, existe um pilar que é dedicado para você colocar as suas ideias musicais para fora. Porque todos nós temos a capacidade inteiriça de compor, ok? Então, repertório,
composições de diversos compositores e músicas autorais. Deixa eu voltar aqui. Tem dentro do nosso curso, tem uma forma que eu explico como estudar um repertório. Aqui não dá tempo de passar, porque é muito detalhado, mas vocês vão ver isso, tá? Então vamos para frente. Improvisação. Olha, improvisação, falar com vocês, esse é um pilar, e é um dos pilares mais procurados e difundidos, assim, dentro da rede tecnológica digital do músico, né? Muita gente dando aula de improvisação, tem bastante material. As pesquisas no Google é improvisação, quando o músico pesquisa algo relacionado aos seus estudos. Então, é um pilar muito, muito procurado. Então, vamos ver o que se estuda dentro de um pilar da improvisação. Análise harmônica, que é extremamente importante você saber o que está acontecendo na música. Análise melódica, muito importante, principalmente para analisar solos de grandes músicos que você gosta. Transcrição, ou seja, a transcrição desses solos desses músicos. A linguagem, que é muito importante. Você entender a linguagem daquilo que você está querendo estudar para improvisar. Tem a linguagem do choro, a linguagem do pop, a linguagem do jazz. Percepção é fundamental também para a improvisação e ouvir, a audição, ouvir muitos improvisadores. Então, é o que se estuda. Lógico que isso aqui é a ponta do iceberg, né? Mas é só para vocês entenderem a dinâmica de cada pilar. Cada pilar tem uma dinâmica muito peculiar. Então, essa é do pilar da improvisação. Vamos seguindo? Curiosidade. O que é a curiosidade? Nós dividimos em duas: a recreativa e a educativa. Como assim, Tiago? O que é a recreativa? É quando você pergunta assim, você pergunta para um aluno: você tem ouvido música? Ah, claro, ouço música o dia inteiro. Arrumando casa, estou no carro, estou ouvindo música, no fone, caminhando. Você assiste vídeos e shows? Ah, assisto direto. De vez em quando eu coloco no YouTube lá, fico assistindo, fico fazendo minhas anotações, fico arrumando casa também, aquelas coisas. Então, esse tipo de conteúdo você está consumindo de forma recreativa, o que é ótimo também, excelente. Mas o que é a forma educativa? É quando você se propõe uma imersão. Por exemplo, vocês viram aqui que eu coloquei, ó, que é nada mais nada menos que ouvir, assistir e ler. Isso aqui é uma das formas de você aguçar a sua curiosidade e crescer no conhecimento. Ouvir, assistir e ler. Se você faz isso de forma recreativa, é ótimo também. Mas existe a forma educativa. E nada mais é do que você se propor a uma imersão. Como assim, Tiago? Vamos supor que eu quero ficar imerso em Tom Jobim. Então, durante essa semana, durante os próximos 15 dias, eu vou ouvir muito Tom Jobim, vou ler muito a respeito sobre ele e vou assistir shows dele disponíveis assim na rede. Então, você começa a criar aquela imersão. Quando você cria uma imersão, aquela sonoridade do artista que você escolheu começa a ficar muito próximo a você. E isso reflete na sua música, reflete naquilo que você está estudando. Então, é muito interessante estudar de forma recreativa, né? Escutar, ler, assistir, tudo assim, aleatório, é muito importante, até para você conhecer outros novos artistas. Mas a forma educativa é fundamental. Você se projetar a uma imersão de conhecimento. Então, vamos seguindo. Esse é o pilar da curiosidade. Criatividade, aí é que chega o autoral que eu falei com vocês. Ó. O que é criatividade? Você estimular a sua criatividade para compor melodias. E também fazer arranjos, ou seja, pegar uma música que já existe e você fazer uma releitura, um arranjo. Você estimula a sua criatividade. Este é o pilar da criatividade. Vamos para o último e próximo e último, que é interação. Deixa eu falar um pouco sobre interação antes de apresentar para vocês.
Eu considero esse sétimo pilar, a interação, o mais importante, porque o que que adianta você ter uma sonoridade bacana, uma técnica invejável, você ter no seu repertório 200 músicas já tiradas ou a mais, você ter um senso de improvisação muito bom, ser um bom improvisador, você ter um conhecimento enorme de várias coisas relacionadas à música, você ter criatividade, ter, eh, música autoral, se de tudo você só fica em 4 paredes, tocando, estudando, criando, tudo sozinho. Que adianta isso? A arte em si, ao meu ver, ela existe para você tocar uma pessoa, para você se encontrar na vida, tirar um sentimento que está dentro de você, colocar através de uma arte que outras pessoas possam consumir esse tipo de material. Isso é interação. Então esse sétimo pilar, olha só, quando eu coloco ele aqui, à vista, olha as vigas dele. Tocar entre amigos, tocar com uma plateia, mesmo que mínima, inicialmente, tocar em duo, trio, banda, tocar com orquestra, produzir um show e até o marketing digital hoje em dia é considerado uma interação. Por exemplo, agora não está sendo ao vivo, na verdade, mas é uma interação. Eu estou falando, você está aí escrevendo, vendo alguma coisa que importa e escrevendo. Então, a interação é algo a ser imensamente, eh, prestado atenção, sabe? Porque é ela que vai fazer a diferença, principalmente na sua carreira artística e musical, porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, se você não é uma pessoa que evoluiu na interação, tem vergonha de tocar com as pessoas, tem vergonha de tocar em público, eu não sou muito sociável, isso vai afetar diretamente na sua jornada musical. Você vai ser um músico que vai sempre estudar, 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 mas dentro da sua sala, do seu quarto, dentro da sala de aula de um conservatório, mas na hora de apresentar não vai, porque ainda não estimulou a interação. Então este é o sétimo pilar, ok? Essa, pessoal, é a metodologia dos 7 pilares. E aí vem a tabela. Então olha, aqui encerra a nossa aula, tá? Eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, mas aqui encerra a nossa aula. Apresentei para vocês a metodologia dos 7 pilares. E aí depois vem a tabela. Olha aqui, ó. A tabela do plano de evolução do músico contemporâneo. Mas essa é a tabela que faz com que o músico tenha em sua rotina os estudos organizados, tá? Forte abraço para vocês e avante sempre, sempre. Até mais.